507 anos da Reforma Protestante, agora 31 de outubro, e nós estamos comemorando esse ato maravilhoso de Deus de reformar um movimento de renovação dentro da católica igreja do nosso Senhor Jesus, de voltar aonde a igreja tem se desviado, onde ela se desviou naquela época, e voltar às raízes bíblicas e históricas da nossa fé, da fé cristã, ortodoxa e assim por diante. E no vídeo de hoje, eu gostaria de fazer uma reflexão para vocês sobre a recepção de Tomás de Aquino, um dos grandes teólogos de todos os tempos, na Reforma Protestante. Vai ter indicação de livro em inglês, vai ter indicação de livro em português. Então fique conosco até o final, porque vai ter muita coisa legal para vocês hoje. 2 livros maravilhosos e fantásticos para vocês em português, e isso tudo para nós celebrarmos e agradecermos a Deus pela Reforma Protestante. Pessoal, interrompendo o nosso vídeo rapidinho aqui para mostrar para vocês nosso espaço de membros aqui no canal. Aqui no canal, além de todo o conteúdo gratuito que a gente faz com muito amor para vocês, nós também temos nosso espaço de membros para aqueles que querem se aprofundar cada vez mais no estudo bíblico e no estudo teológico. E aqui nós temos o Seminário Avançado de Teologia e o Instituto de Linguagem Bíblica. No Seminário Avançado de Teologia, nós temos aí cursos de teologia bíblica, histórica e sistemática, num nível avançadíssimo, mas sempre numa linguagem acessível a todos, tanto que não precisa de nenhum pré-requisito para vocês entenderem as aulas. Então, quer se aprofundar na teologia como um todo, se inscreva aqui no nosso Seminário Avançado de Teologia, e temos também o nosso Instituto de Linguagem Bíblica, onde nós usamos o melhor da metodologia de aquisição de linguagem para ensinar o grego e o hebraico bíblico. Só no nosso curso de grego nós vamos ter mais de 200 aulas para vocês. Então ficou curioso? Seja membro aqui do nosso canal e seja abençoado aí com rico conteúdo, tá bom, pessoal? Deus abençoe. Bom, pessoal, aqui no nosso canal, sempre que possível, eu trago vídeos a respeito desse livro aqui, A Reforma como Renovação, né? Retomando aí a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica do nosso Senhor Jesus, do Matthew Berridge, um dos melhores livros sobre a Reforma Protestante, tá? Muito bom mesmo. E hoje, além de trazer um conteúdo desse livro aqui para nós, pensarmos os 507 anos da Reforma Protestante, eu também vou trazer mais 2 indicações de livros de uma editora chamada Editora Pactuante, uma editora nova, mas tem trazido um material bem bacana e bem inédito para nós em língua portuguesa, tá? Tomás de Aquino, pessoal, é um dos grandes teólogos, sem dúvida, da história da igreja. E só para vocês terem uma ideia, nós temos aqui vários volumes aqui da Suma Teológica, eu peguei só alguns aqui, tem Suma contra os Gentios, tem um compêndio de teologia dele, que é bem bacana, e aqui nós temos, então, muita coisa muito boa de teologia, tá? Então, realmente, é uma das mentes mais brilhantes que nós temos aí na história da igreja, tá? E aí surge a questão, será que nós seguimos Tomás de Aquino? Será que ele tem alguma coisa para nos ensinar enquanto protestantes? E a resposta é absolutamente sim, tá? Então, antes de indicar 2 livros para vocês, eu gostaria de ler algo aqui nesse livro, aqui no capítulo sobre Tomás de Aquino. Tem um capítulo só sobre Tomás de Aquino, que é o capítulo 4, tá? E logo no comecinho tem umas frases que ele coloca assim de epílogo, né? Ele vai dizer o seguinte, um estudioso chamado Richard Muller. Eu vou indicar um livro do Richard Muller para vocês em português, que é meio que lançamento, tá? E ele é um dos maiores nomes em teologia histórica de todos os tempos, com certeza do nosso tempo, né? Ele é muito bom mesmo, tá? Richard Muller, escreve aí para você decorar isso se você não conhece. O Richard Muller vai dizer que a reforma, né, ela focou assim em 3 áreas pelo menos, tá? Justificação, os sacramentos e a doutrina da igreja, tá? Então ela focou nessas 3 áreas porque na época deles, final da Idade Média, ali final do século XV para o século XVI, comecinho do século XVI, essas áreas eles viam que estavam sendo corrompidas por novidades, tá? Algo que não havia antes na igreja, ou pelo menos algo que era algumas retomadas aí de heresias, tá? E ele vai dizer, continuando aqui, que, olha só, mas, eu estou traduzindo do inglês aqui direto, tá? A doutrina de Deus, trindade, criação, providência, predestinação e escatologia permaneceram virtualmente inalteradas pela reforma magisterial, que é a reforma protestante, tá? Então nós temos aqui, gente, todas essas áreas os reformadores tiveram como dadas da escolástica da Idade Média, tá? E aqui uma outra frase que ele tem para começar esse capítulo é do Karl Barth, né? Quem tem medo do escolasticismo, essa é a marca do falso profeta, né? E eu concordo com o Karl Barth. Quem
não gosta do escolasticismo, é um falso profeta, pelo menos tem o espírito do falso profeta nele, tá? E aí, 2 livros interessantes, bem pequenininhos, mas que valem muito a pena vocês darem uma olhada, é da editora Pactuante, tá? Recuperando a Escolástica Reformada, olha só que maravilha de livro, Recuperando a Escolástica, do Ryan McGraw e do David Sitzma, ok? E esse daqui agora do Muller, Tomás de Aquino na perspectiva reformada, tá? Então, um livraço aqui do Richard Muller, ambos da editora Pactuante, livros aí que vale muito a pena você dar uma olhada, tá? O que esses livros vão dizer, gente? Principalmente esse daqui, tá? Eu vou falar um pouquinho do outro também. Esse daqui tem um capítulo sobre, resumindo para vocês, para nós, né, o que é a escolástica reformada, como os reformadores retomaram aí a escolástica. Tem um capítulo sobre Tomás de Aquino nos reformadores, e tem um capítulo mostrando que Calvino não era um biblicista nos termos modernos. Tem vídeo no canal sobre esses tópicos que eu falei para vocês, dêem uma pesquisada aí nessa playlist do Católico Reformado, tá? E aí que nós temos aqui é o seguinte, Lutero, ele vai dizer que Tomás de Aquino é a fonte de toda heresia, de todo erro e de toda obliteração do evangelho, citando ipsis literis o nosso querido e amado reformador, tá? Só que existe um problema, né? E aí o pessoal, os historiadores do século XVIII, XIX, todos eles vão ver que a reforma protestante era completamente antitomista, anti-Tomás de Aquino, tá? O que esse mito, essa falsa notícia, essa falsa ideia é completamente enterrada nos nossos dias, tá? Todos os historiadores e o pessoal da teologia histórica que realmente estudam o assunto veem isso como completamente errado, tá? É realmente falso mesmo, tá? O que nós temos é o seguinte, Lutero ele vai elogiar alguns escolásticos medievais, como Gregório de Rimini, por exemplo, tá? E alguns outros, Pedro Lombardo, por exemplo. E só que o Gregório de Rimini era um tomista. Qual que é o problema então de Lutero? Lutero ele foi enganado, tá? Enganado por um péssimo teólogo do final da Idade Média chamado Gabriel Biel. O Gabriel Biel, ele nasceu em 1410 e falece em 1495, e também um outro teólogo chamado Pierre Dailly, que é entre 1351 e 1420, tá? Todos esses 2 caras aqui, eles foram o meio pelo qual Lutero teve acesso a Tomás de Aquino. E eles têm como leituras completamente erradas de Tomás de Aquino, né? Esses caras são pelagianos, né? E aí por isso que Lutero ele tem essa ojeriza, esse pavor, essa abominação dos pelagianos, né, da qual ele estava lutando contra, né? E esses caras, então, eles têm essa leitura distorcida de Tomás de Aquino, e infelizmente Lutero acaba lendo Tomás de Aquino através das lentes do Gabriel Biel e desses teólogos que compõem essa via moderna infeliz do final da Idade Média, tá? Um outro tomista, como o Gregório de Rimini, né, o Rimini, ele é 100% elogiado pelos reformadores. Ele sempre elogiado pelos reformadores, tá? Então Lutero ele teve essa conexão na educação dele, na leitura de Tomás de Aquino. Lembrando que antigamente o acesso ao livro não era tão fácil como é hoje em dia. E ele infelizmente não teve acesso aos originais do Tomás de Aquino, tá? Só que um outro reformador de primeira linha, de primeira grandeza também, chamado Martin Butzer, tá? Ou Busser, ele concordou um pouco com Lutero no comecinho, ali 1517, 1518, 1519, mas passando o tempo ele volta a citar e elogiar Tomás de Aquino. E ele vai cunhar o termo de que existem escolásticos sadios, ou os mais sadios dos escolásticos. E essa frase é ecoada por quase todos os outros reformadores depois, até mesmo João Calvino, Teodoro Beza e muitos outros vão retomar essa frase do Butzer, de que existem teólogos medievais com uma teologia muito saudável, e os melhores, os mais saudáveis, dentre eles você pode colocar Tomás de Aquino, você pode colocar antes dele Pedro Lombardo, e depois dele você pode colocar Gregório de Rimini, e muitos outros, eles citavam muitos outros com muita facilidade, né? Então, por exemplo, João Calvino chamava o Bernardo de Claraval de um dos pais da igreja, né? Então o pai da igreja naquela época ainda eram os teólogos bons medievais. Tá? Então, todos os outros reformadores que vieram depois citaram com muita positividade, né, com muita concordância, Tomás de Aquino em todas essas áreas que o Richard Muller colocou. Doutrina de Deus permanece quase inalterável.
Trindade, criação, providência, predestinação. Não foi João Calvino que inventou a predestinação, pelo amor de Deus. Tem aula aqui sobre predestinação antes de João Calvino e na recepção dele na Instituto. Se você quiser assistir uma aula antiga nossa aqui no canal, e você tem então toda essa boa recepção, tá? Você tem, por exemplo, o pessoal que vem da Itália, né, que se converte à fé protestante lá na Itália e migra para lugares mais receptivos da reforma protestante. Dois grandes nomes que nós temos desse pessoal é Pedro Martin Vermigli e Girolamo Zanchi, ou Jerônimo Zanchi, né? E tanto o Vermigli quanto o Zanchi, eles são completamente especialistas em Tomás de Aquino, né? Ninguém cita mais Tomás de Aquino na escolástica toda medieval e protestante do que Pedro Martin Vermigli, talvez exceto o Pedro Lombardo, né? Mas nós temos aí, então, essa grande e boa recepção, né? Teologia da lei natural, né? E muitas outras, as áreas da virtude, tá? Inclusive, o Júnior, por exemplo, um outro reformador, e alguns outros citavam até as 5 vias da existência de Deus de Tomás de Aquino, tá? Que pegava um pouco de Aristóteles, pegava um pouco de Anselmo, então eles citavam muito positivamente o Tomás de Aquino, tá? Inclusive, os teólogos luteranos posteriores a Lutero, como Johann Gerhard, como o Schmitz e muitos outros, citavam muito positivamente o Tomás de Aquino. Tá? Isso quer dizer que nós não podemos ignorar Tomás de Aquino. Agora, um ponto é certo. Eles citavam sempre de forma crítica, ou seja, eu não vou aceitar tudo que Tomás de Aquino vai falar porque ele é um dos melhores teólogos do mundo, da história. Não. Tem pontos que eu vou discordar de Tomás de Aquino e tá tudo bem. Sempre foi assim, desde os pais da igreja até Jesus voltar, sempre vamos ser assim, porque não existe um teólogo que seja sabedoria encarnada, que tenha a revelação perfeita e não tenha erros, tá? E às vezes nós que estamos achando erro nos outros, é nós que estamos errados, muitas das vezes, né? Então, o princípio da reforma protestante que eu quero deixar para vocês, nesses nossos 507 anos, dessa maravilhosa obra de Deus na reforma protestante, é que a reforma protestante não começou nada novo, tá? Ela não é revolucionária, ela não é a favor de revolução nenhuma, ela é a favor, pelo contrário, da boa tradição que tem Tomás de Aquino, tem Pedro Lombardo, tem Anselmo, Gregório de Rímini e muitos outros, tá? A boa tradição, aquela tradição que está de acordo com as escrituras, que é o que os pais da igreja sempre falam, que é o que os bons teólogos, os teólogos sadios da Idade Média falam também, tá? E um outro ponto é nós lermos sempre com um olhar amoroso barra crítico, tá? Então, como que um calvinista lê Jacó Armínio, por exemplo? Com amor, ouvindo o que ele tem a dizer, aprendendo com esse teólogo e com crítica. Bom, acho que aqui ele errou por causa disso. Como é que um arminiano vai ler João Calvino? Da mesma forma. Olha, eu respeito Calvino, o próprio Armínio falou que ele é o cara mais top de exegese de todos os tempos, inclusive maior do que os pais da igreja. Então eu vou aprender muito com ele, mas eu talvez não concorde com aqui com ali, e sempre de uma forma dialogal, madura, sem briguinha, sem ficar se achando superior, né? E se hoje em dia os ditos calvinistas de Instagram não leem nem João Calvino, quem dirá Tomás de Aquino? Então nosso movimento aqui no canal é para nós voltarmos a uma teologia saudável e não termos o espírito do anticristo, como Karl Barth vai dizer, que é ter medo ou da escolástica, né, ou ter aí essa contradição ou ir contra a escolástica, mas é nós realmente lermos os medievais sadios, como diria Martin Bucer, nesse espírito de realmente ouvir o outro e ter algo a aprender com o outro, tá bom? Então é isso que nós queremos aqui no nosso canal sobre Reforma Protestante. Deus abençoe vocês, até o nosso próximo vídeo.